Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, seja muito bem-vindo ao Crescendo em Cristo, um programa de estudos bíblicos da Rádio CPT para o seu crescimento espiritual. Eu sou Elvio Figur, pastor da IELB na paróquia de Tupãssi e Nova Aurora, região oeste do estado do Paraná. E nós continuamos com os nossos estudos da segunda carta de Paulo aos cristãos de Corinto. Paulo, no início do capítulo de número 6, continua a sua argumentação a respeito do ministério da reconciliação, tema que ele iniciou no capítulo de número 5. No verso de número 20 do capítulo 5, Paulo havia dito que, como cristãos, somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nosso intermédio. Claro, Paulo se refere inicialmente ao seu próprio ministério como apóstolo. E é assim que, nos versos 1 e 2 do capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi ao seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Trata-se, como é perceptível, de uma admoestação à vida santificada. Não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, é o que Paulo diz aqui. A graça de Deus é oferecida através da pregação da palavra, independentemente da fé ou da obediência do homem. Mas, se ela não for aceita, se a graça não for recebida pelos ouvintes, o resultado será a sua condenação eterna, como Paulo advertiu em outro trecho da sua carta. Se uma pessoa finge interesse no perdão dos pecados, mas não se arrepende verdadeiramente, se tem o hábito de se referir ao Redentor, mas ele mesmo confia em suas próprias obras, se uma pessoa é membro de uma congregação, usa os meios da graça, mas leva uma vida que desonra a misericórdia de Deus, então a essas pessoas se direcionam essas palavras de admoestação fraterna. Não há tempo a perder. Este é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia de ser salvo. E Paulo, na sequência, manifesta ainda uma preocupação sempre oportuna e bem humana. Ele não deseja ser como pedra no caminho de ninguém. Por isso, ele escreve no verso de número 3. Não queremos que ninguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Paulo aqui apresenta o seu próprio exemplo, que espera seja seguido pelos cristãos de Corinto. Ele busca se comportar de modo a não dar motivos para que alguém tropece. Obviamente que ele não poderia impedir a farisaica e muitas vezes presunçosa reação de alguns em se ofenderem com a palavra da cruz. E até a possibilidade de alguns dos seus ouvintes blasfemarem tanto contra o ofício dele como apóstolo e contra o próprio Cristo. Entretanto, Paulo fez uso da mais incansável vigilância na doutrina e na sua vida, para que ninguém o encontrasse em alguma falta, ou para que ninguém encontrasse alguma razão para censurá-lo ou culpá-lo de alguma falta grave. A preocupação de Paulo era que ninguém viesse a cair da fé por sua causa, por causa dele, apóstolo Paulo. Com esse propósito em mente, o apóstolo fala nos versos 4 a 10 das características distintivas do seu ministério apostólico. Ele diz o seguinte: pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus,
suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio de nossa natureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos quanto para atacar como para defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejam bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas, na verdade, possuímos tudo. Vejam, Paulo e seus colegas de trabalho buscavam ser exemplos em tudo ao exercerem as suas funções e também na sua conduta diária. Como era apropriado para os ministros de Deus, toda a sua vida foi um testemunho do cargo que lhes foi confiado. Isso era, na verdade, em primeiro lugar, na resistência às adversidades exteriores. Buscavam realizar o seu trabalho com grande paciência, com determinação, com perseverança, com serenidade. Isso era necessário para que eles pudessem suportar e vencer as dificuldades peculiares que eram obrigados a enfrentar pela característica do seu trabalho. Eles trabalharam em aflições ocasionadas pelo ódio dos inimigos, em angústias, em vários outros problemas, por serem perseguidos também em muitos momentos na sua missão de proclamar Cristo para todos. Muitos dos inimigos do Evangelho também conseguiram criar inimizade com a própria pessoa do apóstolo ou dos apóstolos. Eles sofreram até com chicotadas e espancamentos. Está lá em Atos 22, Atos 24 também. Paulo esteve em momentos de tumulto, quando o povo não teve paciência para esperar pelo julgamento das autoridades. E aqui, nesse trecho da sua carta aos Coríntios, Paulo também se mostra preocupado com trabalhos árduos, tanto em pregar o Evangelho quanto de se sustentar ao fazê-lo, causando e cansando, o seu corpo e minando as suas próprias forças. Nas vigílias, muitas noites sem dormir, em oração, em jejum, Paulo empreendeu voluntariamente várias dessas tarefas. Paulo, de fato, foi um grande exemplo para todos os ministros do Evangelho de todos os tempos. E tudo isso não aconteceu por qualidades ou habilidades naturais dele como ser humano. Não, mas tudo isso só foi possível pelo fato de ele ter o dom do Espírito Santo, que também opera amor, um amor não fingido, um amor verdadeiro e genuíno, sem hipocrisia e sem dissimulação, que Paulo sente pelos seus filhos na fé. E é isso que ele também espera dos cristãos de Corinto. Vejam os versos de 11 a 13. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. O entusiasmo do escritor inspirado levou-o a retratar a verdadeira fidelidade do ministério do Evangelho. Antes de fazer a aplicação do apelo feito lá no início sobre não deixar que fique em vão a graça de Deus, Paulo agora expõe
alguns dos sentimentos afetuosos que ele não pode esconder. Ele diz: temos falado francamente e abrimos o nosso coração com vocês, mas vocês não fizeram isso, vocês fecharam o coração. Vocês fecharam o coração para nós. Parece aqui que Paulo se sente constrangido por falar abertamente e sem reservas com esses cristãos de Corinto. Mas é o seu amor que o leva a falar com tanta franqueza. E ao fazer isso, o apóstolo se dá conta da profundidade e extensão de suas afeições pelos seus leitores. O desabafo, vocês fecharam o coração de vocês para nós, mostra que o apóstolo havia notado uma falta de simpatia para com ele enquanto apóstolo. Paulo está dando aqui, na verdade, uma bronca ao lembrar os coríntios de todos os sofrimentos e desafios que ele, Paulo, já sofria como embaixador de Cristo, mas que, não bastasse isso, ainda tinha que enfrentar a falta de afeto e incompreensão daqueles cristãos, daquela igreja de Corinto. Por isso, ele diz que a falta de afeto estava, na realidade, com eles, com os coríntios. Paulo escrever aqui: assim como os filhos têm a obrigação de retribuir o amor pelos pais, assim também os coríntios também deveriam retribuir a mesma quantidade de amor que receberam da parte do apóstolo. A partir do verso de número 14, o apóstolo Paulo então passa a admoestar os seus filhos na fé, os seus irmãos na fé. E o ponto central aqui é a sua advertência de que os coríntios não se juntassem com os descrentes. Vamos ver, versos 14 a 16. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Se os crentes, os membros da comunidade cristã, de alguma forma se unirem aos pagãos em sua adoração a ídolos, por exemplo, se eles se associarem aos pagãos, diminui a diferença essencial que existe entre cristãos e pagãos. Essa é a preocupação de Paulo. Essa união entre cristãos e pagãos já não iria mais refletir a verdadeira essência do cristão. E Paulo está preocupado e chama a atenção com relação a isso. O apóstolo reforça, então, a sua argumentação, ilustrando a incongruência entre o cristianismo e o paganismo por meio de 5 contrastes diferentes: o certo e o errado, a luz e a escuridão, Cristo e o diabo, o crente e o descrente, e, por fim, o templo de Deus e o templo dos ídolos. Para enfatizar todos esses contrastes, o apóstolo explica a sua última comparação, porque nós somos o templo de um Deus que vive. Qualquer acordo com a adoração de ídolos mortos e impotentes, não importa a forma, está fora de questão. Para demonstrar que a sua argumentação está correta, Paulo passa então a apresentar algumas passagens do Antigo Testamento, registradas na realidade em vários textos como Levíticos, Ezequiel, Deuteronômio e Isaías. Paulo diz, da segunda parte do versículo 16 até o versículo 18, citando trechos do Antigo Testamento: pois nós somos templo vivo de Deus, o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas. Paulo aqui, na realidade, une vários versículos do Antigo Testamento em um bolo.
Enfim, a admoestação aqui do apóstolo é que os coríntios deveriam fugir da forma mais convincente e decidida possível de todos os círculos da vida mundana pagã. Eles deveriam se separar em espírito dos seus vizinhos pagãos, deveriam evitar todas as práticas pagãs que pudessem contaminar os homens consagrados a Deus, e especialmente se abster de todos os festivais idólatras tão comuns na cidade de Corinto dessa época. Como resultado dessa atitude de sair ou de abster-se da cultura pagã, Deus seria o pai de todos eles, e eles seriam de fato os seus verdadeiros filhos. Muito bem. Resumindo, portanto, o capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, aqui o apóstolo mostra primeiramente que ele e os seus companheiros, ministros do Evangelho, embaixadores de Cristo, fazem o trabalho, o seu ofício, de forma dedicada, com dedicação, com empenho sincero, como cooperadores, de fato, na obra de Cristo, como embaixadores do reino dos céus. Além disso, nesse mesmo capítulo 6, na segunda parte especialmente, o apóstolo apela aos crentes daquela cidade para evitarem toda a comunhão com os incrédulos e suas práticas. E ainda os admoesta a tornarem-se templos do Senhor. É isso aí. Foi um prazer ter a sua audiência no programa Crescendo em Cristo. O nosso programa vai ficando por aqui, desejando a paz de Deus a todos. Até a próxima. Que Deus abençoe. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.